Quase deixei meu celular cair quando vi a notificação do banco. $12.000 em um dia. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava digitar a senha do aplicativo para verificar se era um erro. Frank, chamei meu marido, que estava mexendo em seu velho Chevrolet na garagem. Frank, você pode vir aqui? Ouviu resmungar alguma coisa, depois passos lentos e pesados no corredor. Frank apareceu na porta da cozinha, limpando as mãos em um pano. Seus cabelos grisalhos espetados em todas as direções e seu rosto sujo de óleo de máquina. Aos 68 anos, ele ainda tentava consertar carros, embora suas mãos não funcionassem tão bem quanto antes. O que houve, Meg? Ele perguntou, notando meu rosto. Parece que você viu um fantasma. Olha só isso, eu disse, entregando meu celular a ele. Alguém tirou $12.000 do nosso cartão. Frank colocou os óculos pendurados em um cordão no pescoço e ficou olhando para a tela por um longo tempo. Não pode ser, murmurou. São quase todas as nossas economias para o tratamento. Peguei o telefone de volta e dei uma olhada na lista de transações, uma reserva de hotel na ilha de Santa Lúcia, passagens aéreas em classe executiva, um restaurante com nome francês. Nada disso estava ao nosso alcance. Precisamos ligar para o banco, disse eu, decidida, discando o número do atendimento ao cliente. Depois de 20 minutos conversando com vários atendentes, descobri que todas as transações haviam sido feitas usando minhas informações e que não havia sinais de invasão. Mas eu tinha certeza de que não havia comprado passagens para o Caribe nem reservado um quarto em um hotel 5 estrelas. Meg, disse Frank baixinho quando desliguei. Você deu os dados do seu cartão para o Garret? Meu coração disparou. Garret, nosso único filho. Claro, ele tinha os dados do meu cartão. Eu já os dei a ele muitas vezes quando ele pedia ajuda para pagar contas ou quando faltava dinheiro para o pagamento, mas usar para isso? Antes que eu pudesse responder, meu celular apitou. Uma mensagem havia chegado. Abri e vi uma selfie do Garret e da Evelyn. Eles estavam sorrindo, segurando coquetéis e pequenos guarda-chuvas. Atrás deles, um oceano azul deslumbrante e palmeiras. Oi, mãe. A lua de mel foi ótima. Obrigada pelo presente. Com carinho, G.I. Entreguei o telefone silenciosamente para Frank. Ele olhou para a foto por um longo tempo e depois afundou pesadamente em uma cadeira. Então, eles decidiram que nós lhes demos a lua de mel, a voz de Frank soou vazia. Eles decidiram dar a lua de mel para eles mesmos. Às nossas custas. Senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim. Talvez seja um mal-entendido, disse Frank, sempre procurando desculpas para o comportamento de Garret. Talvez ele tenha pensado que você lhe deu permissão. Balancei a cabeça negativamente. Ele sabia perfeitamente que não havia pedido permissão. Sabia que não podíamos arcar com tamanha despesa, principalmente agora que Frank precisava de tratamentos caros para sua artrite. Olhei pela janela para o nosso pequeno e bem cuidado quintal nos subúrbios de Pittsburgh. A casa que Frank e eu havíamos comprado 30 anos antes, pagando uma hipoteca e economizando em tudo, a casa onde Garret cresceu. Sempre vivemos modestamente, mas com dignidade. Trabalhei como enfermeira sênior no Hospital Municipal de Pittsburgh por quase 40 anos, aposentando-me há apenas 6 meses, quando a saúde de Frank piorou e ele precisou de cuidados constantes. Lembrei-me de como foi difícil decidir deixar meu emprego. Eu amava minha profissão, meus colegas, meus pacientes. Era respeitada por meu profissionalismo e gentileza. O médico-chefe me pediu pessoalmente para ficar, mas eu não tinha escolha. Frank precisava de mim. Depois de todos esses anos sustentando a família como mecânico, muitas vezes fazendo hora extra para pagar a faculdade do Garret, eu não podia abandoná-lo. Frank interrompeu meus pensamentos. O que vamos fazer, Meg? Respirei fundo. Primeiro, vou ligar para o meu filho. Disquei o número do Garret, mas caiu na caixa postal. Claro, Home Internacional. Enviei uma mensagem. Garret, precisamos conversar sobre o cartão. Urgente.
Ele não respondeu. Naquela noite, Frank e eu ficamos sentados em silêncio diante da TV, sem prestar atenção ao que acontecia na tela. Pensei no nosso filho, em como ele tinha crescido e se tornado tão desconsiderado. Talvez o tivéssemos mimado demais, perdoado demais. Garrett sempre foi um garoto talentoso. Ele se saiu bem na escola, frequentou uma faculdade de prestígio e se formou em marketing. Agora, ele tem um bom emprego em uma agência de publicidade e um salário decente. Mas, por algum motivo, ele sempre precisava de mais dinheiro, para um carro novo, para reformar seu apartamento, para comprar roupas de grife para Evelyn. Evelyn, minha nora, trabalhava na mesma agência que Garrett. Linda, ambiciosa, sempre impecavelmente vestida. Ela olhava para nossa casa, para Frank e para mim com um desprezo mal disfarçado. Tentei encontrar um ponto em comum com ela, mas todas as minhas tentativas foram recebidas com frieza educada. Eles se casaram há 3 meses. O casamento foi suntuoso, em um clube de campo com 100 convidados, a maioria colegas e amigos de Evelyn. Frank e eu estávamos sentados em uma mesa nos fundos, ao lado de alguns parentes distantes da noiva. Garrett mal teve tempo de vir até nós durante a recepção. Sabe, disse Frank de repente, olhando para a tela da TV em branco, talvez eles simplesmente não tenham pensado nisso. Eles são jovens e estão apaixonados. Olhei para o meu marido, surpresa. Frank, os dois têm mais de 30 anos. Não são adolescentes. E $12.000 não são trocos que você pode pegar sem pedir. Ele suspirou. Você tem razão. Eu só não quero pensar que nosso filho. Ele não terminou, mas eu entendi. Eu não queria pensar que nosso filho tinha se tornado uma pessoa egoísta que não respeitava os pais. O telefone apitou novamente. Era outra mensagem de Garrett, mas não para mim, mas para o bate-papo em família, que incluía Frank, Garrett, Evelyn e eu. Outra foto. Eles estavam em um iate, Evelyn de biquíni e óculos de sol caros, Garrett abraçando a cintura dela. A legenda dizia: segundo dia. A vida é bela. Senti minhas mãos tremerem de raiva. O que ele pensa de si mesmo, sibilei. Estão gastando nosso dinheiro e nem se dão ao trabalho de responder a minha mensagem. Frank colocou sua mão grande e áspera no meu braço. Calma, Meg, coração. Respirei fundo. Frank tinha razão. Eu não podia me preocupar. Meus problemas de pressão arterial não iam a lugar nenhum. Mas como eu poderia manter a calma? Na manhã seguinte, decidi ligar para o banco novamente. Desta vez, tive mais sorte. Falei com uma funcionária compreensiva chamada Lorraine. Senhora Ardvik, disse ela depois de ouvir minha história, a senhora pode bloquear o cartão e contestar as transações, mas, como você voluntariamente forneceu os dados do cartão a terceiros, o banco pode se recusar a reembolsar o dinheiro. Mas ele é meu filho, exclamei. Dei os detalhes para que ele pudesse pagar a conta de luz quando estivesse com problemas, não para que ele pudesse tirar férias às minhas custas. Entendo sua frustração, respondeu Lorraine gentilmente. Mas, do ponto de vista legal, interrompi-a, e se eu denunciar o roubo do cartão? Houve uma pausa. Sr. Ardvik, registrar um boletim de ocorrência falso de roubo é uma infração grave. Suspirei. Claro, eu não faria isso. Mas que escolha eu tinha? Quando seu filho volta? Perguntou Lorraine. Em uma semana, de acordo com as datas da reserva. Então talvez a melhor solução seja falar com ele pessoalmente quando ele voltar. Enquanto isso, posso bloquear seu cartão para evitar novas cobranças. Concordei. O que mais eu poderia fazer? Depois de falar com o banco, sentei-me na cozinha, olhando para a pilha de contas sobre a mesa, a conta de luz, a conta dos medicamentos do Frank, a conta do hospital pela sua última rodada de tratamentos. Tínhamos planejado pagá-las esta semana, mas agora. Frank entrou na cozinha, apoiado na bengala. Tinha sido um dia ruim. Suas articulações doíam mais do que o normal.
Como foi a ligação para o banco? Perguntou ele, sentando-se lentamente em uma cadeira ao meu lado. Contei a ele sobre minha conversa com Lorraine. Bem, vamos ter que esperar até eles voltarem, disse ele, esfregando o joelho. Não se preocupe tanto, Meg. Vamos dar um jeito. Olhei para o meu marido, sempre otimista, sempre perdoador, especialmente quando se tratava de Garret. Talvez esse tenha sido o nosso erro. Perdoamos demais e exigimos pouca responsabilidade. Eu não conseguia me acomodar o dia todo. Meus pensamentos giravam em torno do nosso filho, do dinheiro e das contas a pagar. À noite, quando Frank já estava dormindo, sentei-me na sala com um álbum de fotos, Garret criança, um menino sorridente com sardas e dentes salientes, um Garret adolescente, mais sério, com um penteado da moda, um Garret formado na faculdade, orgulhoso, de beca e capelo. Onde e quando ele se tornou o tipo de pessoa capaz de fazer isso com os pais? Lembrei-me de como Frank e eu havíamos economizado para pagar a educação dele, de como eu fazia plantões extras no hospital e de como Frank trabalhava nos fins de semana. De como passamos anos sem férias para que Garret pudesse frequentar uma escola de verão na Europa. Acreditávamos que estávamos dando a ele o melhor começo de vida e que ele apreciaria nossos sacrifícios. Uma nova mensagem interrompeu meus pensamentos. Outra foto do Garret. Agora ele e Evelyn estavam em um restaurante caro, ela em um vestido de noite, ele em um terno claro. Jantar com vista para o mar. Obrigada pela experiência inesquecível, dizia a legenda. Respondi, Garret, precisamos conversar sobre o cartão com urgência. Por favor, me ligue o mais rápido possível. Não houve resposta. Na manhã seguinte, decidi agir. Liguei para minha ex-colega, Vivien, que trabalhava comigo no hospital havia 20 anos. Meg, exclamou ela, como você está? Como está o Frank? Todos nós sentimos sua falta na enfermaria. Contei-lhe brevemente sobre a nossa situação. Aquele rapaz tem muita coragem, disse Vivian, indignada. O que você vai fazer? Ainda não sei, respondi honestamente. Mas não posso ficar sentada esperando que eles se dignem a voltar. O Frank tem procedimentos na semana que vem, e não temos dinheiro. Escute, disse Vivien após uma pausa, meu filho Keith trabalha no First National Bank. Talvez ele possa ajudar. Pelo menos ele pode te dar alguns conselhos profissionais. Aceitei a oferta com gratidão. Vivien prometeu marcar uma reunião com Keith para o dia seguinte. Quando contei ao Frank sobre minha conversa com Vivien, ele franziu a testa. Por que você está envolvendo pessoas de fora nos nossos assuntos familiares? Frank, tentei falar calmamente, isso não é um assunto de família. Isso é roubo. Nosso filho roubou nosso dinheiro, dinheiro que precisamos para o seu tratamento. Ele se virou em direção à janela. Você não deveria ter. O quê? Senti minha irritação aumentando. Você não deveria ter o quê? Procurado ajuda? Tentado reaver nosso dinheiro? Ou talvez eu não devesse ter ficado chateado porque nosso filho nos roubou? Frank suspirou. Você está fazendo tempestade em copo d'água, Meg. Garret vai voltar. Conversaremos. Ele vai explicar tudo. Talvez seja só um mal-entendido. Balancei a cabeça. Frank era sempre assim, pronto para dar outra chance, outra explicação, principalmente quando se tratava de Garret, provavelmente porque cresceu sem pai e tinha medo de ser muito rigoroso. Mal conversamos o dia todo. Eu fazia trabalhos domésticos. Frank mexia na garagem o máximo que suas mãos doloridas permitiam. À noite, chegou outra mensagem de Garret, uma foto de uma cachoeira. Melhor dia de todos. Evelyn está adorando a viagem. E ainda sem resposta às minhas mensagens. Não aguentei mais e liguei para ele novamente. Novamente, mensagem de voz. Deixei uma mensagem, Garret, é a mamãe. Por favor, me ligue de volta o mais rápido possível. É sobre umas cobranças altas no meu cartão. Precisamos desse dinheiro.
Não consegui dormir por muito tempo naquela noite. Frank roncava baixinho ao meu lado. Pensei no que tinha acontecido e no que aconteceria a seguir. De uma coisa eu tinha certeza, não podia deixar assim. Mesmo que Frank estivesse disposto a perdoar e esquecer, eu não estava. Desta vez, Garrett tinha ido longe demais. No terceiro dia após descobrir que o dinheiro havia sumido, acordei com os gemidos do Frank. Ele estava sentado na beira da cama, curvado, segurando o joelho direito com as mãos. O que houve? Acordei imediatamente e sentei-me ao lado dele. Nada, murmurou ele com os dentes cerrados. Só o meu joelho. Vai passar. Mas eu o vi empalidecer de dor, com gotas de suor se formando na testa. Não era uma crise matinal normal. Era algo sério. Vou ligar para o Dr. Maurice, eu disse firmemente, pegando o telefone. Não, Meg, Frank tentou me impedir. Você sabe que não temos condições de pagar um médico agora. Fiquei paralisada com o telefone na mão. Ele tinha razão. Depois que Garrett estourou o limite do nosso cartão de crédito, mal conseguíamos nos sustentar. Consultas com especialistas, exames, medicamentos, tudo custava um dinheiro que simplesmente não tínhamos naquele momento. Frank, eu disse gentilmente, vamos dar um jeito. Mas agora, sua saúde é mais importante. Ele balançou a cabeça. Vou tomar só uns analgésicos. O que sobrou da última vez? Franzi a testa. O medicamento que o Dr. Maurice havia prescrito era forte e deveria ser tomado com cautela e somente conforme orientação médica. Mas não havia escolha. Ajudei Frank a ir ao banheiro e, em seguida, levei-lhe o comprimido e um copo d'água. Esse é o último, disse ele, engolindo o comprimido. Vamos ter que comprar mais. Eu não disse nada. O pacote custava $80, e não dava para comprar sem receita. E era impossível conseguir uma receita sem consultar um médico. Depois do café da manhã, quando Frank já estava se sentindo um pouco melhor graças aos remédios, liguei para minha ex-colega Susan, que trabalhava na farmácia do nosso hospital. Susan, aqui é Meg Yardwick, comecei, me sentindo constrangida. Desculpe incomodá-la, mas preciso da sua ajuda. Expliquei a situação. Frank estava tendo uma crise, precisava de medicação, mas não tínhamos condições de consultar um médico naquele momento. Nossa, Meg, Susan parecia alarmada. Isso é sério. Ele definitivamente precisa consultar um especialista. Eu sei, suspirei. Mas isso não é possível agora. Eu estava pensando, talvez você saiba de algum programa de assistência ou desconto em medicamentos. Susan fez uma pausa. Existe um programa para ajudar idosos de baixa renda, mas leva tempo para ser implementado. Escuta, por que você não pede ajuda ao Garrett? Ele parece ganhar um bom dinheiro, não é? Mordi o lábio. Susan não sabia o que tinha acontecido. Eu não queria contar a todos que meu filho tinha roubado nosso dinheiro. Ele está viajando, respondi evasivamente. Escute, Susan, talvez você possa falar com o Dr. Maurice. Explique a situação. Talvez ele passe uma receita sem consulta, considerando que Frank é um paciente regular dele. Não sei, Meg. É contra as regras, disse Susan, incerta. Mas vou falar com ele por você e pelo Frank. Depois de conversar com Susan, sentei-me à mesa da cozinha e coloquei todas as contas e extratos à minha frente. A situação era pior do que eu imaginava. Além dos $12.000 que Garrett havia gasto, tínhamos despesas recorrentes, hipoteca, contas de luz, seguro, compras de supermercado e, agora, os remédios de Frank. Tirei meu antigo uniforme médico do armário e o examinei criteriosamente. Estava um pouco amassado, mas, no geral, estava em bom estado. Decidi ligar para o hospital e ver se havia alguma maneira de conseguir um emprego de meio período. 6 meses atrás, quando me aposentei, o médico-chefe disse que a porta estava sempre aberta para mim. Talvez ele não tivesse dito isso apenas por educação. Frank estava sentado em sua cadeira em frente à TV quando entrei na sala,
impecavelmente vestido com meu uniforme médico e o cabelo impecavelmente penteado. Aonde você vai? Perguntou ele, surpreso. Para o hospital, respondi, ajeitando a gola. Quero ver se consigo voltar a trabalhar alguns turnos por semana. Meg, disse Frank, você tem 65 anos. Você mereceu sua aposentadoria. Do que vamos viver, Frank? Não consegui esconder minha irritação. Como vamos comprar seus remédios? Como vamos pagar as contas? Ele desviou o olhar. Garré vai te pagar quando chegar. Respirei fundo, tentando me acalmar. Mesmo que ele faça isso, só vai demorar uma semana. E você precisa do seu remédio agora. Frank não respondeu, e eu saí de casa. Sentado ao volante do nosso velho Ford, encostei a testa no volante por um instante. Como chegamos a isso? Na nossa idade, deveríamos estar aproveitando nossa merecida aposentadoria, não lutando para sobreviver. Fui recebido calorosamente no hospital. As enfermeiras me abraçaram, os enfermeiros me cumprimentaram e até alguns dos pacientes regulares me reconheceram e ficaram felizes em me ver. Fui ao consultório do médico-chefe, Dr. Bennett. Meg, ele abriu um largo sorriso ao me ver, que surpresa agradável. Como está o Frank? Não muito bem, respondi honestamente. A artrite dele está piorando. É por isso que estou aqui. Expliquei a situação, tentando não entrar em detalhes sobre Garré, dizendo apenas que estávamos com dificuldades financeiras. O Dr. Bennett ouviu atentamente. Meg, eu adoraria ter você de volta na nossa equipe, mesmo que em meio período. Mas tem um problema, o seguro. Temos condições especiais para funcionários com mais de 65 anos, e o processamento demora. Senti minha esperança se esvair. Mas ele continuou, talvez possamos lhe oferecer uma vaga de consultor. Não exige as mesmas formalidades de um cargo em tempo integral. O salário seria menor, claro, mas é melhor do que nada. Aceitei a oferta com gratidão. O Dr. Bennett prometeu ter toda a papelada pronta até amanhã, e eu poderia começar a trabalhar na semana seguinte, 3 dias por semana, 4 horas por dia. Quando saí do consultório do médico-chefe, Vivian me alcançou. E então? Perguntou ela. Contei a ela sobre a oferta do Dr. Bennett. Não é muito, mas vai pagar meus remédios, suspirei. O garoto concordou em se encontrar com você, disse Vivian, amanhã às 14 horas no Bluebird Café, na Oak Street. Você sabe onde fica? Assenti. O café não ficava longe do banco onde o filho de Vivian trabalhava. Obrigada, Vivi. Não sei o que fiz para merecer uma amiga como você. Ela me abraçou. Pare com isso. Já passamos por tanta coisa juntos. Lembra da epidemia de gripe em 2010 ou daquele terrível acidente de ônibus em 2015? Eu me lembrei. Vivian e eu trabalhamos lado a lado por quase 20 anos. Ela estava lá quando eu estava comemorando a admissão do Garré na faculdade e me apoiou quando Frank foi diagnosticado com artrite. A caminho de casa, parei na farmácia. Susan havia cumprido sua palavra. Ela havia falado com o Dr. Maurice, e ele concordou em prescrever uma receita para Frank sem consulta, dadas as circunstâncias. A receita estava me esperando na farmácia. Quanto lhe devo? Perguntei ao farmacêutico, tirando minha carteira. Já foi tudo pago, respondeu ele. A senhora Connor disse que era um presente. Senti lágrimas brotando nos meus olhos. Susan Connors, minha colega de trabalho, havia pago pelos remédios de Frank. Fiquei tomada pela gratidão e pela humilhação ao mesmo tempo. Nunca antes eu havia precisado aceitar tal ajuda. Quando cheguei em casa, encontrei Frank dormindo em sua cadeira. A TV estava ligada, exibindo um filme de faroeste. Coloquei a bolsa de remédios em cima da mesa em silêncio e sentei-me ao lado dele. Seu rosto parecia abatido durante o sono, com olheiras. A dor o havia esgotado. Lembrei-me de como ele era quando nos conhecemos, um mecânico alto, de ombros largos, com um sorriso travesso e mãos fortes.
ele conseguia me levantar com um braço e dançar por horas sem se cansar. Agora, aquelas mãos, antes tão ágeis e fortes, estavam retorcidas pela artrite, e seu sorriso aparecia cada vez menos por causa da dor constante. Frank acordou e me viu. Como foi no hospital? Perguntou ele, esfregando os olhos. Contei a ele sobre a oferta do Dr. Bennett e o remédio da Susan. Não gosto, ele franziu a testa, de aceitar esmolas. Não são esmolas, Frank, eu disse gentilmente. É ajuda de amigos. Fazemos o mesmo por eles. Ele suspirou. Não importa. Me sinto inútil. Não consigo nem sustentar minha família. Peguei a mão dele. Você nos sustentou a vida toda, Frank. Agora é a minha vez. Ele deu um sorriso fraco, mas percebi que seu orgulho estava ferido. Frank sempre fora o ganha-pão da família, orgulhoso de não ter nada que faltasse à família. Agora ele se sentia um fardo. Naquela noite, depois que Frank tomou seu novo medicamento e foi para a cama, sentei-me à mesa com um álbum de família. As fotos contavam a história das nossas vidas, o jovem Frank e eu no nosso casamento, o pequeno Garret na caixa de areia, nossa primeira casa, as férias no Lago Erie, a formatura de Garret, seu primeiro carro, um Chevrolet usado que Frank havia consertado sozinho. Lembrei-me de como Garret nos pediu para ajudar com a entrada da casa dele. Isso foi há 3 anos. Ele veio até nós, animado, com folhetos de um novo empreendimento imobiliário. Mãe, pai, este é um ótimo investimento, disse ele, mostrando fotos brilhantes dos sobrados. O bairro está crescendo rápido e, em alguns anos, o preço vai subir pelo menos 30%. Frank e eu nos entreolhamos. Tínhamos planejado usar aquele dinheiro para consertar o telhado, que começara a vazar. Mas como poderíamos dizer não ao nosso único filho? Claro, filho, disse Frank. Nós vamos te ajudar. Na época, quase tudo o que tínhamos economizado era $20.000. Demos a ele sem pensar 2 vezes. Tivemos que fazer um empréstimo para consertar o telhado. E agora Garret morava naquela casa com Evelyn, nos convidando de vez em quando. E sempre que isso acontecia, Evelyn encontrava um motivo para nos mostrar que nosso estilo de vida modesto era estranho para ela. Meu Deus, Meg, ela disse uma vez quando eu trouxe uma torta caseira, você ainda faz bolos? Sempre pedimos sobremesas na Laitière, uma padaria francesa do centro. A chefe deles estudou em Paris. Fiquei quieta, embora quisesse dizer que minha torta de maçã e canela sempre foi a sobremesa favorita de Garret e que aprendi a prepará-la com minha avó, que viveu a Grande Depressão e conhecia o valor dos prazeres simples e caseiros. Meu celular apitou. Uma nova mensagem no chat da família. Outra foto de Garret e Evelyn. Agora eles estavam na praia, o pôr do sol atrás deles pintando o céu de laranja e rosa. 5º dia, paraíso. Senti tudo dentro de mim se apertar de raiva e ressentimento. Eles estavam curtindo férias luxuosas às nossas custas enquanto Frank gemia de dor, e eu fui forçada a procurar um emprego aos 65 anos para comprar remédios para ele. Respondi, Garret, precisamos conversar seriamente sobre as cobranças no meu cartão. Por favor, me ligue. Não houve resposta. No dia seguinte, conheci o filho de Vivien, Keith, no Bluebird Café. Ele se revelou um jovem sério, de terno elegante, com um olhar atento e um jeito claro e profissional de falar. Sr. Ardwick, disse ele após ouvir minha história, do ponto de vista jurídico, a situação é ambígua. A senhora voluntariamente forneceu as informações do seu cartão ao seu filho, e será difícil provar que ele as utilizou sem a sua permissão. Concordei. Lorraine, do banco, tinha me dito a mesma coisa. Mas há algumas opções, continuou Keith. Primeiro, você pode registrar uma queixa formal no banco. Segundo, você pode denunciar a fraude à polícia, mas eu não recomendaria nenhuma das 2 coisas, considerando que se trata do seu filho. O que devo fazer então? Perguntei, sentindo-me completamente impotente. Keith pensou por um momento. Posso falar com o seu banco informalmente e explicar a situação.
Eles podem estar dispostos a congelar parte da dívida ou oferecer um plano de pagamento, mas o mais importante é que você converse com seu filho quando ele voltar. Agradeci ao Keith pela ajuda. Ele prometeu entrar em contato comigo depois de falar com o banco. Quando cheguei em casa, encontrei Frank na garagem. Apesar da dor, ele estava tentando trocar o óleo do carro. Frank, exclamei, o que você está fazendo? Você não deveria estar se esforçando. Ele se endireitou, fazendo uma careta de dor. Meg, não posso ficar parado enquanto você trabalha. O carro precisa de manutenção e não temos dinheiro para pagar um mecânico agora. Ajudei-o a entrar em casa e sentei-o numa poltrona. Seu rosto estava pálido e sua camisa, encharcada de suor. O novo remédio está ajudando? Perguntei, trazendo-lhe um copo d'água. Um pouco, disse ele, tomando um gole. Mas, Meg, sinto que meu joelho está piorando. Acho que preciso fazer os tratamentos que o Dr. Maurice receitou. Mordi o lábio. A série de injeções que o médico recomendou custou cerca de $2.000. O plano de saúde cobriu apenas parte do valor, e tivemos que pagar o restante nós mesmos. Estávamos economizando dinheiro para esses tratamentos, que Garry e Evelyn agora estavam gastando. Vamos dar um jeito, prometi, sem saber como cumpriria essa promessa. Keith ligou naquela noite. Ele havia falado com o gerente do nosso banco, que concordou em considerar o congelamento temporário dos juros do nosso cartão de crédito, dado nosso histórico de crédito impecável. Foi uma pequena ajuda, mas já era alguma coisa. Obrigada, Keith, eu disse sinceramente. Não sei como poderemos retribuir sua gentileza. Não precisa falar nisso, Sr. Ardwick, respondeu ele. Minha mãe me falou tanto da senhora. A senhora é como uma irmã para ela. Depois de conversar com Keith, fiquei um pouco aliviado. Pelo menos os juros não se acumulariam sobre a quantia enorme que Garry havia gasto, mas a dívida principal ainda estava lá, e Frank ainda precisava de tratamento. Fui até o quintal e sentei-me numa velha cadeira de jardim. Nosso pequeno e bem cuidado jardim sempre foi meu orgulho e alegria. As roseiras que Frank e eu plantamos 20 anos atrás, as petúnias em vasos, o pequeno lago com peixinhos dourados. Tudo era modesto, mas de bom gosto e feito com carinho. Lembrei-me de como Garry nos ajudava no jardim quando era pequeno, de como ele perseguia borboletas, de como ficou feliz quando plantou seu primeiro tomate. Onde estava aquele menino? Quando ele se transformou em um homem capaz de roubar dos próprios pais? Talvez a culpa fosse nossa. Nós o mimávamos demais, sempre colocando as necessidades dele antes das nossas. Frank fazia hora extra para pagar os acampamentos esportivos e as aulas particulares do Garry. Eu fazia turnos extras para que ele pudesse ter as roupas e os gadgets mais modernos, assim como os amigos dele. Quando Garry foi para a faculdade, fizemos um empréstimo para pagar a mensalidade dele. Frank disse: a educação é o melhor investimento. Nosso filho vai ter sucesso. E nós acreditamos. Acreditávamos que nossos sacrifícios não foram em vão, que Garry apreciaria tudo o que fizéssemos por ele. Quando ele conseguiu seu primeiro emprego em uma agência de publicidade, ficamos muito orgulhosos. Finalmente, ele estava por conta própria, independente. Mas, por algum motivo, o dinheiro escapou por entre seus dedos. Primeiro, foi um carro novo, depois restaurantes caros, depois viagens, e então Evelyn chegou com seu gosto refinado e seu desprezo por tudo que fosse simples e acessível. Suspirei e olhei para o pôr do sol. Amanhã, começo a trabalhar como consultor em um hospital. Aos 65 anos, quando muitos dos meus colegas estão curtindo a merecida aposentadoria, viajando ou cuidando dos netos, vou voltar a trabalhar para pagar os remédios do meu marido, porque meu próprio filho roubou nossas economias. O contraste entre nossa vida modesta e o luxo que Garry e Evelyn desfrutavam com nosso dinheiro era impressionante. Frank e eu sempre vivemos dentro de nossas possibilidades. A casa que compramos há 30 anos era simples, mas aconchegante. Os móveis eram resistentes, mas não elegantes. Os carros eram práticos, mas não luxuosos. Economizamos para os dias difíceis,
planejamos nossas despesas e evitamos gastos desnecessários. Garrett e Evelyn viviam como se não houvesse amanhã, roupas de grife, restaurantes com estrelas Michelin, férias no Caribe e tudo isso com dinheiro reservado para o tratamento de Frank. Voltei para casa depois de escurecer. Frank cochilava em frente à TV. Fui silenciosamente para a cozinha e comecei a preparar o jantar. Uma massa simples com molho de tomate, nada sofisticado, mas farta e barata. Pensei nos restaurantes onde Garrett e Evelyn estavam jantando, em pratos que custavam mais do que o nosso orçamento semanal para compras. Meu celular apitou novamente. Outra foto no chat de família. Garrett e Evelyn estavam em alguma boate com taças de champanhe. Ontem à noite no paraíso, de volta à realidade amanhã. Cerrei os dentes. Realidade? Eles não faziam ideia do que era a realidade. Realidade é quando seu marido está gemendo de dor e você não tem dinheiro para comprar remédios para ajudá-lo. Realidade é quando você tem que voltar a trabalhar aos 65 anos porque seu filho roubou suas economias. Respondi à mensagem: Garrett, preciso ter uma conversa séria quando você voltar. É sobre o meu cartão de crédito e os $12.000 que você gastou sem a minha permissão. Desta vez, decidi não enrolar. Deixei a Evelyn ler também. Avisei que estou ciente das trapaças deles. Não houve resposta. Na véspera do retorno de Garrett e Evelyn, sentei-me na cozinha, abraçando uma caneca de chá frio. Era uma manhã úmida, típica de Pittsburgh naquela época do ano. Uma chuva leve caía lá fora, pingando pela janela e borrando os contornos das casas vizinhas. Frank entrou na cozinha, apoiando-se na bengala. A nova medicação tinha ajudado um pouco, mas ele ainda tinha dificuldade para se mover sem apoio. Não consegue dormir? Perguntou, sentando-se cuidadosamente na cadeira à minha frente. Balancei a cabeça. Estou pensando em amanhã, na volta do Garrett. Frank suspirou e cobriu minha mão com a dele. Meg, eu sei que você está com raiva, e tem todo o direito de estar, mas vamos ouvi-lo primeiro. Talvez ele tenha uma explicação. Olhei para o meu marido, confusa. Que explicação poderia ter um homem que roubou $12.000 dos próprios pais? Que explicação poderia ter um filho que sabe que o pai precisa desse dinheiro para tratamento médico? Frank olhou para baixo. Não sei, mas ele é nosso filho, Meg. Nosso único filho. Havia tanta dor na voz do meu marido que não continuei a discussão. Frank sempre fora mais brando com Garrett, talvez porque tivesse crescido sem pai e tivesse medo de ser muito rigoroso. Ou talvez porque Garrett se parecesse tanto com ele, os mesmos olhos azuis, a mesma covinha no queixo. Não vou renegá-lo, Frank, disse eu, mais gentilmente. Mas também não vou deixá-lo escapar impune. Ele precisa entender que o que fez foi errado, que você não pode tratar seus pais daquele jeito. Frank assentiu, mas percebi que ele não concordava totalmente comigo. Ele estava sempre pronto para perdoar Garrett, por mais estúpido que fosse. Depois do café da manhã, fui trabalhar no hospital, 3 dias por semana, 4 horas por dia. Não muito, mas não pouco para alguém da minha idade. Aconselhei jovens enfermeiras, ajudei com a papelada e, às vezes, substituí colegas de plantão. O trabalho me era familiar e me deu um senso de propósito que me faltava nos últimos 6 meses. Durante meu intervalo para o almoço, Vivian sentou-se ao meu lado. Como vai, Meg? O Keith disse que falou com o banco. Concordei. Sim, muito obrigada. Eles concordaram em congelar os juros enquanto resolvemos as coisas. Vivian tomou um gole de café da caneca. E como você planeja resolver as coisas? Suspirei. Para ser sincera, não sei. O Frank só quer falar com o Garrett, ouvir a versão dele da história. Mas eu? Fiquei em silêncio, procurando as palavras certas. Você quer que ele assuma a responsabilidade, Vivian completou por mim. Sim, admiti. Quero que ele perceba o que fez. Quero que ele entenda as consequências dos seus atos para o Frank e para mim.
Vivian tamborilou os dedos pensativamente na borda da caneca. Sabe, Meg, acho que posso ajudar. Lembra do nosso vizinho, Neil Foster? Ele era advogado especializado em direito de família. Está aposentado agora, mas ainda é muito esperto. Talvez devêssemos conversar com ele. Lembrei-me de Neil, um homem elegante e grisalho que morava do outro lado da rua da Vivian. Tínhamos nos conhecido em vários churrascos que ela organizava para amigos e vizinhos. Você acha que ele estaria disposto a ajudar? Vivian sorriu. Tenho certeza que sim. Ele está sempre reclamando que não consegue resolver enigmas jurídicos interessantes o suficiente na aposentadoria, e o seu caso é exatamente o que você precisa. Não é exatamente o padrão. Depois do trabalho, Vivian me levou até a casa de Neil. Ele morava em uma casa de 2 andares, bem cuidada, com um jardim bem cuidado. Fomos recebidos por sua esposa, Doris, uma mulher simpática e de olhos gentis, que nos levou ao escritório onde Neil lia um livro grosso. Meg, ele disse, levantando-se para nos cumprimentar, que surpresa agradável. Vivian disse, você tem um dilema legal. Assenti. E depois de nos acomodarmos em poltronas confortáveis com xícaras de chá, contei a ele toda a história, sobre o cartão de crédito, sobre Garrett e Evelyn, sobre a lua de mel às nossas custas, sobre o tratamento de Frank. Neil ouviu atentamente, ocasionalmente anotando em um pequeno caderno. Uma situação interessante, disse ele quando terminei. Do ponto de vista legal, esta é realmente uma área cinzenta. Você voluntariamente deu as informações do seu cartão ao seu filho, o que poderia ser interpretado como permissão para usá-lo. Por outro lado, ele claramente excedeu os limites razoáveis e usou o cartão para fins diferentes dos pretendidos. O que devo fazer? Perguntei. Não quero levar meu filho ao tribunal, mas também não posso deixar as coisas como estão. Neil bateu a caneta pensativamente no caderno. Pode haver outra abordagem, não jurídica, mas vamos chamá-la de psicológica. Garrett precisa perceber as consequências de suas ações. Ele precisa entender que magoou os pais. Como podemos fazer isso? Perguntei. Neil sorriu. Tenho uma ideia, mas vamos precisar da ajuda do banco e possivelmente dos seus colegas do hospital. Passamos a hora seguinte discutindo o plano que Neil havia proposto. Quanto mais detalhes desenvolvíamos, mais eu gostava da ideia. Não era apenas vingança. Era uma lição que talvez fizesse Garrett repensar sua atitude em relação a nós. Quando cheguei em casa, Frank estava me esperando, sentado em sua cadeira em frente à TV. Onde você estava? Perguntou ele, ansioso. Liguei para o hospital, mas disseram que você teve alta há 2 horas. Sentei-me ao lado dele e contei sobre meu encontro com Neil e o plano que tínhamos bolado. Frank ouviu em silêncio, com o rosto cada vez mais sério. Meg, disse ele quando terminei, você não acha que isso é duro demais? Afinal, ele é nosso filho. Nós somos os pais dele, Frank, senti uma onda de irritação crescendo. Pais de quem ele roubou. Pais a quem ele nem respondeu quando pediram ajuda. Frank desviou o olhar. Eu sei. Só não quero que ele se sinta humilhado. Respirei fundo, tentando me acalmar. Frank, escuta. Garrett não é mais uma criança. Ele tem 32 anos. É um homem adulto que precisa assumir a responsabilidade por seus atos. Se ele não aprender essa lição agora, o que vai acontecer depois? Ele vai continuar achando que pode nos usar como caixa eletrônico, que nossos sentimentos, nossas necessidades não importam. Frank ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as mãos contorcidas pela artrite. Você tem razão, disse ele finalmente, baixinho. É que é difícil. É difícil ser rigoroso com seu único filho. Peguei a mão dele. Eu sei, querida, mas às vezes você tem que ser rigorosa porque você o ama. Frank assentiu, e vi determinação em seus olhos. Pela primeira vez em todo esse tempo, ele estava realmente bravo com Garrett. Talvez finalmente tivesse percebido que nosso filho havia passado dos limites.
Naquela noite, deitado na cama, lembrei-me de todas as vezes em que Garrett e Evelyn nos mostraram o quão pouco se importavam. Essas lembranças me deixaram ainda mais determinado a levar meu plano adiante. Lembrei-me do noivado do Garrett e da Evelyn. Descobrimos pelo Facebook. O Garrett nem ligou para nos contar pessoalmente. Vimos uma foto do anel e os parabéns dos amigos deles. Quando liguei para ele, ele pareceu envergonhado. Desculpa, mãe, disse ele. Queríamos te fazer uma surpresa. Íamos passar lá no fim de semana e te contar tudo. Mas eles não vieram. Garrett ligou de última hora e disse que Evelyn estava com enxaqueca e que eles ficariam em casa. Frank e eu fomos até lá com um bolo e um presente. Evelyn nos recebeu com um hobby de seda, sem nenhum sinal de enxaqueca, e nem nos convidou para entrar. Nós os parabenizamos na porta e fomos embora. Depois, veio a cerimônia de noivado. Garrett disse que seria um jantar modesto, apenas para os familiares mais próximos. Chegamos ao restaurante e encontramos cerca de 30 pessoas lá, os pais de Evelyn, seus vários primos e tias, e amigos do casal. Sentamos em uma mesa nos fundos, ao lado de alguns parentes idosos da noiva, que conversavam em italiano o tempo todo. Garrett veio até nós apenas uma vez para nos apresentar aos pais de Evelyn e foi imediatamente levado pela noiva para os outros convidados. No Natal passado, Garrett prometeu que ele e Evelyn viriam nos visitar. Passei 3 dias me preparando, assei um peru, fiz molho de cranberry com a receita da minha avó e assei uma torta de abóbora. Uma hora antes da chegada deles, Garrett ligou e disse que os pais de Evelyn os tinham convidado inesperadamente para um restaurante chique, e eles não podiam recusar. Desculpe, mãe, disse ele. Talvez a gente passe aí amanhã. Eles não apareceram, nem no dia seguinte, nem no outro. Frank e eu comemos peru por uma semana até que ele começou a estragar e tivemos que jogar metade fora. Os jantares em família que tentávamos fazer uma vez por mês, Garrett e Evelyn os cancelavam de última hora com tanta frequência que acabávamos parando de convidá-los. Sempre havia um motivo, uma reunião importante com um cliente, uma liquidação em alguma boutique, uma apresentação de um chefe famoso. Lembrei-me do dia em que Frank recebeu o diagnóstico. Ligamos para Garrett para contar a novidade. Ele ouviu, expressou sua solidariedade e disse que certamente passaria por aqui em alguns dias, mas não veio. Mandou uma cesta de frutas com um cartão que dizia: "Melhoras, pai?" Frank fingiu que não estava chateado, mas eu podia ver a dor em seus olhos. A cada lembrança, minha determinação se fortalecia. Garrett precisava entender que pais não eram caixas eletrônicos ou recipientes vazios, que não deviam ser tratados como uma obrigação cansativa, da qual só se lembravam quando o dinheiro era necessário. De manhã, liguei para Keith e contei a ele sobre o plano que Neil e eu tínhamos bolado. Ele ouviu e disse que faria tudo o que pudesse para ajudar. "Não será fácil, Sr. Ardwick", alertou. "Bancos não gostam de se envolver em situações tão inusitadas, mas vou falar com o gerente. Tenho argumentos que podem convencê-lo." Minha próxima ligação foi para Vivien. "Tem certeza de que quer ir tão longe?" ela perguntou depois de ouvir os detalhes do plano. "Com certeza", respondi. "É a única maneira de falar com o Garrett." "Então, eu concordo com você", disse Vivien com firmeza. "Vou conversar com a nossa equipe. Tenho certeza de que muitos vão querer ajudar. Todos no departamento sabem como você cuidou dos seus pacientes e ajudou seus colegas. Agora é a nossa vez de ajudá-la." Após o telefonema de Vivien, senti uma onda de energia e determinação. O plano estava começando a tomar forma. Neil prometeu redigir os documentos legais necessários. Keith disse que falaria com o banco e Vivien disse que organizaria o apoio dos colegas do hospital. Olhei para o relógio. Faltava menos de um dia para Garrett e Evelyn chegarem. Ainda havia muita coisa para preparar. Frank me encontrou na cozinha, onde eu estava fazendo uma lista de coisas para fazer. "Tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou ele, apoiando-se na bengala. Olhei para o meu marido. Ele parecia cansado e abatido.
Dores nas articulações o impediam de dormir direito nas últimas semanas. Ele precisava de um tratamento que não podíamos pagar por causa do Garret. Sim, respondi com firmeza. Eu quero. E não só por nós, Frank. Pelo bem do Garret também. Ele precisa entender que não pode viver assim, que não pode roubar dos próprios pais, tratá-los como um caixa eletrônico. Se não, que tipo de homem ele vai ser quando crescer? Que tipo de marido ele vai ser para Evelyn? Que tipo de pai para os filhos dele, se é que eles vão ter filhos? Frank suspirou. Você tem razão, admitiu. Só tenho medo que ele nos odeie por isso. Aproximei-me do meu marido e o abracei. Se ele nos odeia por exigirmos respeito básico, então já o perdemos como filho. Frank me abraçou de volta, e eu podia sentir suas mãos tremendo. Ele também estava assustado. Era assustador perder nosso único filho. Mas era ainda mais assustador continuar vivendo como antes, permitindo que Garret continuasse nos usando sem se importar com nossos sentimentos e necessidades. Keith ligou naquela tarde. Ele havia conseguido chegar a um acordo com o gerente do banco. Eles estavam dispostos a participar do nosso plano, desde que tudo fosse feito dentro da lei. Eles até fornecerão um representante que poderá ir ao aeroporto, disse Keith. Acontece que Garret tem uma linha de crédito pendente com o banco deles, então eles estão dispostos a usar isso para pressioná-lo nessa questão. Agradeci a Keith e pedi que ele transmitisse minha gratidão ao gerente. Naquela noite, Vivi enviou uma mensagem dizendo que havia conversado com seus colegas no hospital. Muitos deles queriam ajudar, especialmente aqueles que me conheciam há anos e tinham visto como eu cuidava dos pacientes, como eu atendia os colegas quando eles tinham problemas e como eu ajudava os recém-chegados a se adaptarem. Eles estarão no aeroporto amanhã no horário combinado, escreveu Vivien. Alguns até estão tirando uma folga do trabalho para vir. Fiquei comovido com tanto apoio. Todas essas pessoas, colegas, amigos e até funcionários do banco que eu mal conhecia, estavam dispostos a nos ajudar a dar uma lição em Garret. Talvez isso finalmente o fizesse entender que suas ações têm consequências, não só para ele, mas também para outras pessoas. Neil enviou os documentos que havia preparado. Li-os atentamente e os guardei. Precisaríamos deles amanhã no aeroporto. Frank e eu conversamos bastante antes de irmos dormir. Lembramos como Garret era quando criança, aberto, curioso, gentil. Como ele chorou quando seu hamster morreu. Como ele estava orgulhoso de sua primeira bicicleta. Como ele fez cartões de Dia das Mães para mim. Onde foi que erramos, Frank? Perguntei, deitada no escuro. Quando foi que nosso garoto se transformou em alguém capaz de fazer isso com a gente? Frank suspirou. Não sei, Meg. Talvez o tenhamos deixado escapar de muita coisa. Talvez não o tenhamos ensinado o suficiente sobre responsabilidade. Ou talvez seja a influência de Evelyn e sua família, com suas ideias de que dinheiro é tudo. Eu não sabia a resposta. Tudo o que eu sabia era que amanhã seria um dia importante, um dia que poderia mudar nosso relacionamento com nosso filho ou destruí-lo completamente. Acordei de manhã me sentindo determinada. Hoje, Garret e Evelyn estavam voltando de sua luxuosa lua de mel. Hoje, eles aprenderiam que não se pode roubar dos pais e sair impune. Não se pode usar as pessoas que se ama e tratá-las com desprezo. Frank já estava na cozinha, preparando o café da manhã. Parecia mais tranquilo do que ultimamente. Como você está se sentindo? Perguntei, beijando-o na bochecha. Tudo bem, respondeu ele. Meu joelho quase não dói hoje. Eu sabia que não era bem verdade. Era apenas a adrenalina do confronto iminente aliviando temporariamente a dor, mas fiquei feliz em ver meu marido tão sereno e determinado. Depois do café da manhã, começamos a nos preparar. Liguei para o aeroporto para confirmar o horário de chegada do voo de Garret e Evelyn. Depois, entrei em contato com Keith, Neil e Vivien para finalizar os detalhes da reunião. Ao meio-dia, Keith ligou. Sr. Ardwick, está tudo pronto do lado do banco. O representante estará no aeroporto no horário combinado.
Ele terá todos os documentos necessários. Agradeci e desliguei. O plano estava tomando forma. Vivi enviou uma mensagem dizendo que seus colegas do hospital também haviam confirmado presença. Neil prometeu chegar cedo para conferir os detalhes legais. Olhei para o meu celular, que ainda exibia a última mensagem de Garret, uma foto de uma boate com uma legenda sobre voltar à realidade. Eles não tinham ideia da realidade que os aguardava. Frank se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Tem certeza de que estamos fazendo a coisa certa? Perguntou. Talvez devêssemos conversar com ele e explicar como isso é difícil para nós. Balancei a cabeça. Nós tentamos, Frank. Quantas vezes eu mandei mensagem para ele, pedindo para ele retornar a ligação? Quantas vezes eu expliquei que precisamos desse dinheiro para o seu tratamento? Ele nos ignorou. Ele continuou gastando o nosso dinheiro, sabendo que estávamos em uma situação difícil. Não, uma simples conversa não vai ajudar aqui. Precisamos de algo que realmente o faça pensar. Frank suspirou, mas não discutiu. Ele também entendeu que os métodos anteriores não tinham funcionado, que Garret estava acostumado demais a se safar de tudo. Começamos a nos preparar para ir ao aeroporto. Coloquei meu melhor vestido, um azul escuro formal que eu costumava guardar para ocasiões especiais. Frank também se arrumou. Ele usava o terno que usará no casamento de Garret. Antes de partirmos, verifiquei os documentos que Neil havia preparado mais uma vez. Tudo estava em ordem. O plano estava pronto para ser executado. Aconteça o que acontecer hoje, disse Frank quando entramos no carro, lembre-se de que estou com você. Estamos juntos nessa. Apertei a mão dele. Obrigada, querida. Sei como isso é difícil para você, mas acredite, é para o bem do Garret. Frank assentiu e dirigimos até o aeroporto, rumo a um confronto que poderia mudar nossa família para sempre. O dia do encontro de Garret e Evelyn começou cedo. Acordei às 5 da manhã, embora o avião deles só estivesse previsto para chegar às 16 da tarde. Eu não conseguia dormir. Pensamentos sobre o confronto iminente fervilhavam na minha cabeça, sem me dar paz. Frank ainda dormia, com a respiração pesada e difícil. Ele havia piorado nos últimos dias. Seu joelho estava inchado e a dor havia se intensificado. Sem os tratamentos que havíamos economizado, seu estado de saúde continuou a piorar. Saí da cama silenciosamente, tentando não acordar meu marido, e fui para a cozinha. Preparei um chá e sentei-me perto da janela, observando os primeiros raios de sol pintarem os telhados das casas vizinhas. Pittsburgh estava acordando. Eu ouvia o barulho de carros ao longe, e as luzes se acenderam na casa do outro lado da rua. Naquelas primeiras horas da manhã, quando o mundo ainda estava calmo e tranquilo, eu frequentemente pensava na vida, em como havíamos chegado a esse ponto. Será que eu sempre fui tão complacente, tão disposta a sacrificar meus próprios interesses pelo bem dos outros? Ou será que isso veio com a maternidade, com o desejo de dar o melhor ao meu filho? Lembro-me de que, quando Garret era pequeno, eu frequentemente me negava ao essencial, roupas novas, idas ao cabeleireiro, reuniões com amigos, para que ele pudesse ter brinquedos legais, roupas da moda e oportunidades de praticar esportes e música. Eu achava isso normal, um sinal de amor maternal. Mas em algum momento, esse autossacrifício se transformou em outra coisa. Deixei de ser uma mãe amorosa para Garret e me tornei algo como um caixa eletrônico, uma fonte de apoio financeiro que podia ser usada quando necessário e ignorada quando não. Hoje, tudo vai mudar. Hoje, finalmente estabelecerei os limites que deveria ter estabelecido anos atrás. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Vivien: bom dia. Encontre-me na casa do Neil às 10 horas. Todos estarão lá. Respondi com um breve ok e terminei meu chá. Eu tinha muita coisa para fazer antes da reunião. Primeiro, liguei para o banco. Lorraine, que eu já conhecia, atendeu. Senhora Ardvik, bom dia, disse ela. Como posso ajudá-la? Quero bloquear meu cartão de crédito, respondi com firmeza. Aquele que foi usado para cobranças indevidas. Claro,
Lohane soou profissional e profissional. Só vai levar alguns minutos para bloqueá-lo. Gostaria de um novo cartão? Sim, mas com um número e código PIN diferentes, e, por favor, envie para o meu endereço de trabalho. Dei a ela o endereço do hospital. Pode deixar, Sr. Ardvik. Mais alguma coisa? Hesitei. Sim. Preciso de um extrato completo de todas as transações feitas com meu cartão nas últimas 2 semanas, com hora, local e, se possível, cópias dos recibos. Esse não é um serviço padrão, disse Lohane, cautelosa. Normalmente, só oferecemos uma declaração geral. Eu sei, eu disse, mas meu caso não é exatamente padrão. Keith Johnson, do seu banco, está ciente da situação. Ele deveria ter falado com o gerente. Ah, disse Lohane, compreendendo. Sim, claro. O Sr. Johnson deixou instruções. Prepararei todos os documentos e os enviarei por e-mail em até 1 hora. Agradeci e desliguei. A primeira parte do plano estava completa. O cartão estava bloqueado e Garret não poderia mais usá-lo. De propósito, não contei a ele. Deixei que ele descobrisse quando tentasse pagar o táxi do aeroporto ou algo assim. Essa seria a primeira surpresa. Frank entrou na cozinha, apoiado na bengala. Parecia pálido e cansado, mas havia determinação em seus olhos. Você acordou cedo, comentou, sentando-se cuidadosamente em uma cadeira. Não consegui dormir, admiti, servindo-lhe um pouco de chá. Acabei de ligar para o banco. O cartão foi bloqueado. Frank assentiu. Ok, e agora? Vamos nos encontrar com o Neil às 10 horas. Vivien, Keith e talvez alguns outros estarão lá. Discutiremos os detalhes do plano. Tomamos café da manhã em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Pensei em Garret, em como ele reagiria à nossa surpresa. Sentiria remorso ou ficaria bravo e se distanciaria ainda mais de nós? A segunda opção era assustadora, mas eu estava disposto a correr o risco. Melhor um confronto honesto do que continuar nesse jogo doentio de dar e receber. Depois do café da manhã, verifiquei meu e-mail. Lohane havia cumprido sua palavra. A declaração já estava lá, detalhada e abrangente. Abri o arquivo e comecei a analisar a lista de despesas. Um hotel caro na ilha de Santa Lúcia, $5.000 por semana, passagens de ida e volta em classe executiva, $3.000, restaurantes, casas noturnas, souvenirs, excursões. Cada despesa era como uma facada nas costas. Eles não estavam apenas tirando férias às nossas custas. Estavam vivendo uma vida de luxo, se entregando a tudo. Frank olhou por cima do meu ombro. R$ 300 para o jantar, sua voz tremeu. É mais do que gastamos com comida em uma semana. Assenti, incapaz de falar. Raiva e ressentimento me dominaram. Como Garret podia ser tão irrefletido, tão egoísta? Como ele podia gastar tanto dinheiro, sabendo que seu pai precisava de dinheiro para tratamento médico? Imprimi a declaração e coloquei na pasta que levaria para a reunião. Então, Frank e eu começamos a nos arrumar. Ele tomou banho e vestiu seu melhor suéter, e eu arrumei o cabelo e vesti o terno azul que costumo guardar para ocasiões especiais. Às 9h30, entramos no carro e fomos até a casa do Neil. Ele morava nos subúrbios de Pittsburgh, em um bairro tranquilo, com casas arrumadas e gramados bem cuidados. Quando paramos, já havia vários carros estacionados em frente à casa dele. Fomos recebidos por Doris, esposa de Neil. Ela nos conduziu à sala de estar, onde Vivien, Keith, Neil e algumas outras pessoas que eu não esperava ver já estavam reunidas. Dr. Bennett, o médico-chefe do hospital onde eu trabalhava, Susan, a farmacêutica que havia ajudado com a medicação de Frank, e Lohane, do banco, com quem eu havia conversado naquela manhã. Meg, Frank, Vivien se levantou para nos cumprimentar. Deixem-me apresentá-los. Esta é Lohane Parker, do First National Bank. Ela representará o banco hoje. Lohane apertou minha mão.
Estou muito feliz em finalmente conhecê-la pessoalmente, Sr. Ardvik. Fiquei surpreso e comovido com a quantidade de pessoas que vieram nos apoiar. Algumas, como o Dr. Bennett, eu conhecia há anos. Outras, como Lorraine, eu estava conhecendo pela primeira vez, mas todas estavam ali, prontas para nos ajudar a dar uma lição ao nosso filho. Neil pediu que todos se sentassem e a reunião começou. Então, disse ele, pegando uma pasta de documentos, vamos repassar o plano. O avião de Garrett e Evelyn chega às 4 horas. Estaremos no aeroporto antes do horário, por volta das 3h30. Meg e Frank os encontrarão no portão de desembarque. O restante de nós esperará por perto, mas não nos apresentaremos imediatamente. Assenti. Essa parte do plano era simples. Frank e eu iríamos encontrar Garrett e Evelyn como de costume, como pais amorosos que sentiram falta do filho. Então, continuou Neil, quando eles saírem e começarem a falar sobre as férias, Meg fará uma pergunta direta sobre o cartão de crédito. Naquele momento, Lorraine se aproximava e se apresentava como funcionária do banco. Lorraine assentiu. Vou explicar a situação do cartão, que ele foi bloqueado devido a atividades suspeitas e que o banco está investigando uma possível fraude. E se Garrett tentar negar? Perguntou Frank. Temos provas, respondeu Neil, apontando para a pasta em minhas mãos. O extrato do cartão, as fotos que enviaram das férias, as mensagens de agradecimento pelo presente. Keith acrescentou, além disso, preparei documentos mostrando a situação das contas de Garrett. Ele tem uma dívida significativa de linha de crédito com o nosso banco, e alguns pagamentos estão atrasados. O banco pode exigir o reembolso imediato se descobrir que ele está envolvido em fraude. Senti uma pontada de culpa. Será que as finanças do Garrett estavam tão ruins assim? Por que ele não nos contou? Poderíamos ter ajudado, aconselhado, apoiado. Mas não, em vez disso, ele escolheu roubar o nosso dinheiro. Depois disso, continuou Neil, o Dr. Bennett entra na conversa. Ele explica a importância do dinheiro para o tratamento de Frank e quais seriam as consequências do seu desaparecimento. O Dr. Bennett assentiu solenemente. Trouxe os registros médicos do Frank e o plano de tratamento que não podemos implementar por falta de verba. Está tudo documentado. E então, disse Vivien, nós, os colegas de Meg do hospital, sairemos. Contaremos como ela foi forçada a voltar a trabalhar aos 65 anos para ganhar dinheiro para os medicamentos do marido, porque as economias deles foram roubadas. O plano foi pensado nos mínimos detalhes. Cada participante sabia qual era o seu papel. Tudo foi pensado para fazer Garrett perceber as consequências de suas ações, não apenas financeiras, mas também emocionais, médicas e sociais. E depois? Perguntou Frank. Depois que revelarmos tudo isso? Neil olhou para mim. Isso é com você, Frank. Você pode exigir o reembolso imediato. Pode oferecer um plano de pagamento. Pode até registrar uma queixa formal de fraude, embora eu não recomende isso, considerando que é seu filho. Frank abaixou a cabeça. Não quero puni-lo. Só quero que ele entenda o que fez. Apertei a mão do meu marido. É exatamente isso que estamos fazendo, querida. Estamos deixando saber que suas ações têm consequências. Depois de discutir todos os detalhes do plano, Neil sugeriu um intervalo. Doris trouxe chá e biscoitos, e todos se dividiram em pequenos grupos, conversando sobre suas vidas. Fui até a janela e olhei para a rua tranquila, com seus gramados impecavelmente aparados e arbustos floridos. Era tão estranho perceber que, em poucas horas, eu estaria envolvida em um confronto público com meu próprio filho. Uma semana atrás, eu jamais teria acreditado que fosse capaz de uma coisa dessas. Durante toda a minha vida, fui quieta, compreensiva, disposta a ceder. Mesmo no hospital, onde gerenciava as enfermeiras, tentava resolver conflitos pacificamente, encontrar acordos. Nunca levantei a voz nem insisti em fazer do meu jeito se isso pudesse incomodar alguém. E agora, eu havia organizado uma conspiração contra meu próprio filho. Reuni pessoas, preparei documentos e desenvolvi um plano de ação.
Quem é essa nova Meg Hardwick? De onde veio essa determinação, essa vontade de ir até o fim? Vivian se aproximou e ficou ao meu lado. No que você está pensando? Perguntou ela, olhando para mim com preocupação. Sobre mim, respondi honestamente. Sobre como mudei. Nunca pensei que fosse capaz disso. Vivian sorriu. Sabe, Meg, eu sempre vi essa força em você. Você simplesmente optou por não demonstrar. Lembra daquele incidente com a administração do hospital quando eles queriam cortar o número de enfermeiros na enfermaria? Você coletou dados, organizou uma reunião e os convenceu a mudar a decisão. Foi discreto, sem drama, mas firme e decidido. Lembrei-me daquele incidente. Foi há 5 anos. O novo administrador queria economizar dinheiro cortando funcionários. Organizei a resistência, mas nunca pensei nisso como uma demonstração de força. Apenas fiz o que achei certo. E você se lembra de como defendeu o direito da família daquele paciente com uma doença rara de estar com ele 24 horas por dia, mesmo violando as regras do hospital? Continuou Vivian. Você foi contra o sistema, mas fez isso com tanta elegância que a administração nem percebeu que estava sendo manipulada. Eu sorri. Sim, ouvi isso. A força nem sempre vem de palavras fortes e ações drásticas, Meg, disse Vivian. Às vezes, as pessoas mais fortes são aquelas que agem de forma silenciosa, mas implacável. Você sempre foi assim. Só que agora essa força se tornou mais evidente porque a situação exigiu ações mais decisivas. Suas palavras me tocaram. Talvez Vivian estivesse certa. Talvez eu sempre tivesse sido mais forte do que pensava. Só que agora, essa força se manifestava de uma nova maneira, em uma situação que exigia uma ação decisiva. Após o intervalo, retornamos à nossa discussão. O Dr. Bennett sugeriu um elemento adicional ao plano. Ele trouxe imagens médicas do joelho de Frank, mostrando a progressão de sua artrite. Essas imagens demonstram claramente por que os procedimentos eram tão necessários, explicou. E por que adiá-los poderia levar a consequências irreversíveis. Suzy acrescentou, trouxe uma lista dos medicamentos prescritos para Frank, com seus respectivos custos. Isso ajudará Garrett a entender quanto dinheiro está sendo investido na manutenção da saúde do pai. Todos contribuíram para o plano, tornando-o mais detalhado e bem pensado. Senti imensa gratidão por essas pessoas, muitas das quais nem eram amigas próximas, mas ainda assim se dispuseram a ajudar. Às 12h30, a reunião terminou. Todos sabiam o que fazer e quando. Só restava esperar o momento certo. Frank e eu voltamos para casa para almoçar e descansar um pouco antes de ir para o aeroporto. Enquanto eu preparava um almoço leve, Frank sentou-se à mesa da cozinha, olhando fotos antigas. Olha, disse ele, me entregando uma foto. Garrett tem 8 anos. Olhei para a foto. O pequeno Garrett, sardento e sorridente, estava ao lado de Frank perto da barraca. Eles tinham acabado de pescar um peixe e exibiam orgulhosamente a pescaria. Eu me lembro, sorri. Foi a primeira vez que você o levou para pescar. Ele ficou tão orgulhoso daquela truta, mesmo você tendo pescado. Frank assentiu, os olhos brilhando de desconfiança. Ele era um menino tão bom, Meg. Gentil, atencioso. O que aconteceu com ele? Sentei-me ao lado do meu marido e passei o braço em volta dos seus ombros. Não sei, querida. Talvez seja culpa nossa. Nós o mimamos demais, não o ensinamos a valorizar o dinheiro e o trabalho duro. Ou talvez seja a influência da Evelyn e da família dela, com suas ideias sobre luxo. Mas seja qual for o motivo, hoje vamos tentar consertar. Frank pressionou a bochecha contra a minha mão. Tenho medo que ele nos odeie depois disso. Se ele nos odeia por exigirmos respeito e honestidade básicos, então já o perdemos como filho, eu disse gentilmente. Mas acredito que, no fundo, ele ainda é o bom menino da foto. E talvez a lição de hoje o ajude a se tornar esse menino novamente. Depois do almoço, nós dois nos deitamos para descansar.
Tínhamos um dia difícil pela frente e precisávamos de forças. Eu não conseguia dormir, mas fiquei deitado de olhos fechados, tentando acalmar meu coração acelerado. Às 2 horas, o telefone tocou. Era Vivien. Meg, mudamos de planos, disse ela. Soubemos que o voo de Garrett e Evelyn está atrasado em 1 hora. Eles chegarão às 5 em vez das 4. Agradeci a informação e informei Frank sobre o atraso. Talvez seja um sinal, disse ele. Talvez devêssemos cancelar tudo e conversar com ele em casa, num ambiente tranquilo. Balancei a cabeça. Não, Frank. Já nos decidimos. O plano está definido. Todos estão prontos. Além disso, em casa, ele pode simplesmente sair e bater a porta. No aeroporto, ele vai ter que nos ouvir. Frank suspirou, mas não discutiu. Às 3 horas, começamos a nos arrumar. Arrumei o cabelo, vesti um terno discreto e usei maquiagem mínima. Queria parecer sério, mas não ameaçador. Frank vestiu seu melhor suéter e calças, fez a barba e até aparou o bigode, que costumava deixar desgrenhado. Às 3h30, entramos no carro e seguimos para o aeroporto. Fiquei em silêncio durante o caminho, ensaiando mentalmente a conversa que viria. O que Garrett diria? Negaria, pediria desculpas, ficaria bravo? Como Evelyn reagiria? Defenderia o marido ou tentaria se distanciar da situação? Chegamos ao aeroporto às 4 horas. Neil já estava nos esperando na entrada, segurando uma pasta com documentos. Todos estão aqui, disse ele. Estão esperando no café no segundo andar. Dá para ver a área de desembarque de lá. Fomos até o café. Todos os envolvidos no nosso plano estavam lá. Vivien e várias enfermeiras do hospital, Dr. Bennett, Susan, Keith e Lorraine, do banco. Até a esposa de Neil, Doris, veio nos apoiar. Obrigada a todos por terem vindo, eu disse, olhando para o pequeno, mas determinado grupo. Não sei como expressar minha gratidão. Não precisa nos agradecer, Meg, respondeu Vivien. Estamos todos aqui porque nos importamos com você e Frank, e porque achamos que o que Garrett fez foi errado e injusto. Os outros concordaram com a cabeça. E além disso, acrescentou uma das enfermeiras, uma jovem chamada Jaime, queremos estar lá quando você finalmente mostrar quem você realmente é. Por tantos anos, você tem sido um exemplo de paciência e gentileza para todos nós. Será interessante ver o outro lado de Meg Yardwick. Todos riram e a tensão diminuiu um pouco. Pedimos café e esperamos. O tempo passou com uma lentidão angustiante. Eu verificava o painel periodicamente. O voo continuava dentro do horário, sem mais atrasos. Às 4h30, Keith verificou o status do voo no aplicativo do celular. Eles pousarão em 20 minutos, disse ele. Hora de tomarmos nossas posições. Frank e eu descemos para a área de desembarque e ficamos onde podíamos ver os passageiros claramente. Os outros se espalharam por perto, mantendo-nos à vista, mas sem chamar atenção. Meu coração batia tão forte que parecia que ia pular do peito. Apertei a mão do Frank com força, e ele correspondeu com um aperto igualmente firme. Estávamos juntos nessa, assim como tínhamos estado nos últimos 40 anos do nosso casamento. O painel mostrava que o avião havia pousado. Em breve, Garrett e Evelyn passariam pelo controle de passaportes e viriam até nós. Logo, o confronto que poderia mudar nossa família para sempre começaria. Olhei ao redor. Nossos aliados estavam em posição. Vivien e as enfermeiras estavam na barraca de souvenirs, fingindo olhar cartões postais. O Dr. Bennett e Susan estavam sentados em um banco próximo, conversando animadamente. Keith e Lorraine estavam sentados em um café, tomando café em copos de papel. Neil e Doris estavam no balcão de informações, estudando um mapa do aeroporto. Tudo estava pronto. O plano havia sido pensado nos mínimos detalhes. Todos sabiam seu papel e estavam prontos para agir ao sinal. Respirei fundo, tentando me acalmar. Nunca havia feito algo assim na minha vida.
Nunca havia organizado um confronto público, nunca havia reunido pessoas para dar uma lição em alguém. Mas hoje era diferente. Hoje, eu não era Meg quieta e submissa, pronta para perdoar qualquer ofensa e ignorar qualquer injustiça. Hoje, eu era uma mulher pronta para defender minha família, minha dignidade e meus limites. E, independentemente do que acontecesse depois, eu tinha certeza de uma coisa: a antiga Meg Ardvik não existia mais. Em seu lugar, havia uma mulher nova e forte que não permitiria mais que ninguém, nem mesmo seu próprio filho, a usasse, nem ao marido. O aeroporto internacional de Pittsburgh fervilhava como uma colmeia. A agitação habitual de uma sexta-feira à noite. Pessoas com malas corriam em direção às saídas, aqueles que esperavam impacientemente espiavam a área de desembarque e os taxistas gritavam os nomes dos passageiros. Frank e eu ficamos paralisados na barreira que separava a área de desembarque do restante do aeroporto, esperando Garrett e Evelyn aparecerem. O painel mostrava que o voo deles havia pousado há 20 minutos. Eles já deveriam ter passado pelo controle de passaportes e vindo até nós. Meu coração batia tão forte que parecia que todos ao meu redor conseguiam ouvi-lo. Frank estava ao meu lado, apoiado na bengala. Seu rosto estava tenso, os olhos fixos nas portas. Eu sabia que era difícil para ele, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Confrontar o próprio filho, expor publicamente suas ações, tudo isso era estranho para Frank, que sempre preferira resolver os problemas discretamente, dentro da família. Você está bem? Perguntei, apertando sua mão. Ele assentiu sem olhar para mim. Só quero que isso acabe. Eu entendia como ele se sentia. Uma parte de mim também queria que tudo acabasse. Mas outra parte, a nova e determinada Meg que emergiu em mim nos últimos dias, estava pronta para ir até o fim e ensinar a Garrett uma lição que ele jamais esqueceria. As portas de desembarque se abriram e uma torrente de passageiros desceu. Observamos a multidão atentamente, tentando localizar Garrett e Evelyn, e lá estavam eles, bronzeados, descansados e sorridentes. Garrett empurrava uma mala grande, e Evelyn caminhava ao lado dele, carregando uma bolsa de grife e uma sacola do Duty Free. Pareciam um casal de revista, jovens bem-sucedidos voltando de férias luxuosas. Garrett nos viu e acenou. Eles se aproximaram, e eu vi a surpresa no rosto do meu filho. Mãe, pai, o que vocês estão fazendo aqui? Ele perguntou, me abraçando primeiro, depois o Frank. A gente ia pegar um táxi. Decidimos te encontrar, respondi, tentando parecer casual. Como foi seu voo? Ótimo, Garrett sorriu, sem saber o que o esperava. Um pouco cansado, claro, mas no geral, está tudo bem. Evelyn se aproximou e nos cumprimentou com um aceno frio. Olá, Meg, Frank, disse ela no tom que se usa com pessoas que não se conhecem muito bem. Notei uma pulseira nova em seu pulso, uma fina corrente de ouro com pingentes, provavelmente outra compra nossa. Você descansou bem? Perguntou Frank, e percebi a tensão em sua voz. Incrível! Exclamou Garrett. Santa Lúcia é o paraíso na terra. Praias, passeios no oceano. Até fizemos iatismo e mergulho. Parece caro, comentei, e meu coração bateu ainda mais rápido. O momento da verdade se aproximava. Garrett e Evelyn trocaram olhares. Bem, vocês só têm uma lua de mel, disse Garrett, um pouco envergonhado. Decidimos que podíamos pagar. Sério? Dei um passo à frente. E quanto custou todo esse paraíso na terra? Garrett franziu a testa, claramente sem entender aonde eu queria chegar. Mãe, o que importa? Estamos bem. Não, Garrett, balancei a cabeça. Você não está bem. Meu cartão de crédito está bem. $12.000. Foi quanto custou sua lua de mel. O rosto de Garrett empalideceu, e Evelyn olhou para ele e para mim, confusa. Do que ela está falando? Perguntou ao marido. Estou falando do fato de o Garrett ter usado meu cartão de crédito para pagar suas férias luxuosas, respondi em nome do meu filho. Sem a minha permissão. O quê? Evelyn se virou para Garrett.
Você disse que era um presente dos seus pais. Garrett parecia ter levado um soco no estômago. Eu ia te dar o troco, gaguejou. Eu só precisava de um tempinho. Tempo, repetiu Frank, com a voz trêmula de raiva. Quanto tempo, Garrett? Uma semana, um mês, um ano. Você sabia que havia dinheiro reservado para o meu tratamento. Você sabia que eu precisava de uma cirurgia no joelho. Garrett baixou os olhos. Não achei que fosse tão urgente. E, além disso, você tem seguro. O que cobre apenas parte dos custos, exclamei. Temos que pagar o resto nós mesmos. E economizamos esse dinheiro durante meses, nos privando de tudo. Nesse ponto, uma pequena multidão de curiosos se reuniu ao nosso redor. As pessoas pararam, atraídas pela nossa conversa emocionada. Evelyn olhou ao redor, nervosa. Talvez devêssemos discutir isso em casa, sugeriu, visivelmente desconfortável sob os olhares curiosos. Não, Evelyn, eu disse com firmeza. Vamos discutir isso aqui e agora, porque em casa você pode simplesmente sair e bater a porta. Aqui, você vai ter que nos ouvir. Naquele momento, Lorraine, uma funcionária do banco, de terno formal e crachá no peito, se aproximou de nós. Senhor e Sra. Ardwick, disse ela, dirigindo-se a Frank e a mim. Lorraine Parker, do First National Bank. Recebemos sua denúncia de uso fraudulento de cartão de crédito. Garrett empalideceu ainda mais. Fraudulento? Mãe, você nos denunciou ao banco? Sim, Garrett, respondi. Porque o que você fez é exatamente o que se chama fraude. Você usou meu cartão sem permissão, gastou uma fortuna e nem se deu ao trabalho de responder às minhas mensagens quando tentei entrar em contato. Lorraine pegou uma pasta de documentos. Temos um extrato de todas as transações feitas com o cartão da Sra. Ardwick nas últimas 2 semanas, disse ela, mostrando os papéis a Garrett. Um hotel em Santa Lúcia, passagens aéreas em classe executiva, restaurantes, casas noturnas, excursões. O valor total é de $12.143,67. Evelyn ofegou e deu um passo para trás, como se não quisesse nada com Garrett. Você disse que era um presente dos seus pais, repetiu ela, com a voz acusatória. Você mentiu para mim. Eu ia explicar tudo, Garrett tentou se justificar. Só não queria estragar sua lua de mel. Naquele momento, o Dr. Bennett se juntou a nós. Ele vestia um jaleco branco com um distintivo que o identificava como médico-chefe do Hospital Municipal de Pittsburgh. Sr. Ardwick, disse ele a Garrett, sou o Dr. Bennett, o médico assistente do seu pai. Gostaria que o senhor entendesse as consequências das suas ações. Ele pegou uma pasta com documentos médicos e mostrou a Garrett fotos do joelho de Frank. Esta é a condição da articulação do seu pai há 3 meses, disse ele, apontando para a primeira foto. Esta é de uma semana atrás. Você vê a progressão da artrite? Sem os procedimentos necessários que planejamos realizar com o dinheiro que você gastou, a condição do seu pai só vai piorar. Na pior das hipóteses, isso pode levar à necessidade de endopróteses, uma operação complexa com um longo período de recuperação. Garrett olhou para as fotos com os olhos arregalados. Eu não sabia, murmurou. Achei que fosse apenas um tratamento de rotina que poderia ser adiado. Você não pode adiar a dor, Garrett, disse Frank baixinho. Eu acordo com ela todos os dias e vou dormir com ela. Cada passo é uma luta. Você tem ideia de como é isso? A essa altura, uma multidão considerável já havia se reunido ao nosso redor. As pessoas cochichavam, apontavam para nós, algumas até pegavam seus celulares para filmar o que estava acontecendo. Evelyn, percebendo isso, puxou nervosamente a blusa de grife. Garrett, vamos sair daqui, sibilou. Todo mundo está olhando. Mas eles não podiam ir embora. Vivian se aproximou de nós com um grupo de enfermeiras do hospital. Meg, disse ela em voz alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem,
Só queríamos dizer o quanto a admiramos por voltar a trabalhar aos 65 anos para pagar os medicamentos do seu marido porque suas economias foram roubadas. Isso é um verdadeiro sacrifício. Uma das enfermeiras, uma jovem chamada Jaime, acrescentou: Meg sempre foi uma inspiração para nós, uma profissional de primeira linha, uma colega atenciosa, sempre pronta para ajudar. E agora ela tem que trabalhar como consultora porque o próprio filho dela roubou o dinheiro que ela havia economizado para o tratamento do pai? Vi Garrett desmoronar sob a enxurrada de acusações. Seu rosto corou de vergonha, seus olhos se voltaram para todos os lados, incapaz de se concentrar em qualquer coisa. Mãe, ele finalmente conseguiu dizer: eu não sabia que era tão sério. Juro que ia pagar de volta. É que Evelyn e eu queríamos uma lua de mel especial, e não tínhamos dinheiro suficiente. E em vez de escolher férias que você pudesse pagar, você decidiu roubar, terminei por ele. Eu não roubei, protestou Garrett. Só peguei emprestado temporariamente. Sem permissão, esclareceu Frank. Isso se chama roubo, filho. Fomos abordados por Keith, filho de Vivien, que trabalhava no banco. Sr. Ardwick, disse ele a Garrett, tenho informações sobre a situação das suas contas no nosso banco. O senhor tem um saldo devedor significativo e alguns pagamentos estão em atraso. Diante das novas informações sobre possível fraude, o banco pode exigir o pagamento imediato de toda a dívida. Garrett parecia prestes a desmaiar. Eu não posso pagar a dívida toda agora, murmurou. Preciso de tempo. Tempo, repeti. Sempre há tempo, e seu pai não tem tempo. Cada dia sem o tratamento necessário piora a condição dele. Evelyn, que até então estivera de lado, deu um passo à frente de repente. Eu não sabia de nada sobre isso, disse ela, virando-se para Frank e para mim. Garrett disse que era seu presente de casamento. Eu jamais teria concordado com essa viagem se soubesse a verdade. Olhei para minha nora com ar de dúvida. Será que ela realmente não sabia ou estava apenas tentando se distanciar da situação agora que tudo tinha sido revelado? A verdade, eu disse, é que enquanto você aproveitava suas férias luxuosas, Frank e eu estávamos contando cada centavo para comprar analgésicos para ele. Voltei a trabalhar aos 65 anos para pagar o tratamento dele, e você nos mandava fotos de iates e restaurantes caros, sem nem perceber quanta dor estava causando. Garrett abaixou a cabeça. Eu te pago de volta, disse ele baixinho. Cada centavo. Vou fazer trabalho extra. Vou economizar dinheiro. Não se trata de dinheiro, Garrett, interrompeu Frank. Trata-se de confiança. Trata-se de respeito. Trata-se de entender que a família não é um caixa eletrônico que você pode usar quando precisa de algo e ignorar o resto do tempo. A multidão ao nosso redor aumentava. As pessoas conversavam, muitas balançando a cabeça em desaprovação às ações de Garrett. Notei várias pessoas apontando a câmera de seus celulares para nós. Podemos conversar em algum lugar mais privado, implorou Garrett, percebendo isso também. Balancei a cabeça. Não, Garrett. Você precisa ouvir isso aqui e agora. Você precisa entender que suas ações têm consequências, não só para você, mas também para outras pessoas. E, às vezes, essas consequências são públicas e desagradáveis. Neil, que até então estivera de lado, aproximou-se de nós com uma pasta de documentos. Sr. Ardwick, disse ele a Garrett, sou Neil Foster, o advogado dos seus pais. Tenho alguns documentos que exigem a sua atenção. Ele entregou os papéis a Garrett. Este é um acordo de indenização. Você concorda em reembolsar o valor total gasto no cartão de crédito da sua mãe, com juros, em até 6 meses. Há também uma cláusula aqui referente à indenização por danos morais e pagamento integral do tratamento médico do seu pai. Garrett pegou os documentos com as mãos trêmulas. Eu não posso assinar agora. Preciso dar uma olhada. Claro, concordou Neil. Mas tenha em mente que a alternativa é uma declaração formal de fraude à polícia, com todas as consequências que isso acarreta. Evelyn, que estava por perto, ofegou baixinho. A polícia, sussurrou.
Garrett, isso é sério. Pode afetar sua carreira. Observei meu filho atentamente. Seu rosto estava pálido, seus olhos se moviam rapidamente e seus dedos brincavam nervosamente com a borda do documento. Ele parecia acuado, assustado, perdido. Uma parte de mim, a parte mãe que nunca irá embora, queria ir até ele e abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem. Mas outra parte, a nova e determinada Meg, sabia que eu não podia recuar, que aquela lição era necessária. Mãe, pai, disse Garrett finalmente, erguendo os olhos com lágrimas nos olhos. Sinto muito. Não percebi que era tão sério. Achei que vocês tinham uma reserva. Achei que conseguiria pagar antes que vocês percebessem. E as mensagens? Perguntei. Escrevi para você, pedi para retornar a ligação, expliquei que precisávamos de dinheiro. Por que você não respondeu? Garrett engoliu em seco. Eu estava com medo. Com medo de você ficar bravo, de eu ter que explicar tudo para Evelyn. Era mais fácil ignorar. Mais fácil para você, comentou Frank. E enquanto isso, estávamos aqui sem dinheiro, sem saber como pagar as contas e o meu tratamento. Evelyn pôs a mão no ombro de Garrett. Precisamos consertar isso, disse ela com uma voz surpreendentemente firme. Vamos vender meu carro. Está quase novo. Podemos ganhar um bom dinheiro com ele. Deve ser o suficiente para cobrir a dívida e pagar o tratamento do Frank. Olhei para minha nora, surpresa. Eu não esperava tal sugestão dela. O carro era seu orgulho e alegria, um BMW novinho que Evelyn havia comprado pouco antes do casamento. Tem certeza? Perguntou Garrett, também claramente surpreso. Evelyn assentiu. Sim, fizemos a coisa errada. Mais precisamente, você fez a coisa errada. E eu fui ingênua demais para perguntar de onde tiramos o dinheiro para umas férias tão caras. Precisamos consertar isso. Vi Frank dar um suspiro de alívio. A tensão que o segurava todo esse tempo começou a diminuir. Talvez nem tudo estivesse perdido. Talvez Garrett e Evelyn fossem capazes de perceber seu erro e mudar. Aceitamos a sua oferta, disse eu após uma pausa. Mas não se trata apenas de dinheiro. Precisamos ter uma conversa séria sobre como tratamos uns aos outros, sobre respeito mútuo, sobre limites. Garrett assentiu. Estou pronto. E sinto muito mesmo. Não sei o que deu em mim. Eu só queria que Evelyn e eu tivéssemos uma lua de mel especial, como nas revistas. Mas isso não é desculpa. Me comportei muito mal e estou muito envergonhado. A multidão ao nosso redor começou a diminuir. Vendo que o escândalo estava se dissipando, as pessoas perderam o interesse e se dispersaram. Nossos aliados, Vivien, Dr. Bennett, Neil, Keith e os outros, também recuaram um pouco, dando-nos espaço para uma conversa em família. Sugiro que continuemos esta discussão em algum lugar mais apropriado, disse Neil, reunindo seus documentos. Que tal um café? Concordamos e seguimos em direção à saída do aeroporto. Frank caminhava lentamente, apoiado na bengala, e Garrett, percebendo isso, aproximou-se e ofereceu o braço em apoio extra. Frank hesitou, mas aceitou a ajuda do filho. Foi um pequeno, mas importante gesto de reconciliação. Em um café perto do aeroporto, sentamo-nos a uma mesa nos fundos, onde pudemos conversar em voz baixa. Garrett e Evelyn sentaram-se à nossa frente, com Frank, entre nós, os documentos preparados por Neil. Assinarei o que você precisar, disse Garrett, examinando o acordo, e venderei o carro de Evelyn para recuperar o dinheiro o mais rápido possível. E mais uma coisa, acrescentou Evelyn. Quero me desculpar pelo meu comportamento. Nem sempre fui respeitosa o suficiente com você. Achei que Garrett e eu estávamos acima de tudo isso. Ela gesticulou com a mão, como se apontasse para o nosso estilo de vida modesto. Mas hoje, vi quantas pessoas te respeitam, quantos amigos estão prontos para te ajudar. Isso me fez pensar. Fiquei surpreso com a sinceridade da Evelyn. Talvez a aula de hoje tenha sido benéfica não só para o Garrett, mas também para ela.
Aceitamos suas desculpas, disse Frank. E esperamos poder recomeçar, desta vez com mais respeito mútuo. Garrett assinou o acordo de indenização e me entregou. Vou cumprir minha palavra, mãe. Pagarei cada centavo e nunca mais vou colocar você nessa situação. Peguei o documento e assenti. Quero acreditar em você, Garrett, mas a confiança precisa ser reconquistada. Vai levar tempo. Ficamos sentados no café por mais 1 hora, discutindo os detalhes do pagamento e os planos para o tratamento de Frank. Ficou decidido que Garrett e Evelyn colocariam o carro à venda no dia seguinte e usariam o dinheiro para pagar o empréstimo bancário e cobrir as despesas médicas de Frank. Quando finalmente saímos do café, já estava escuro. Ficamos parados no estacionamento, nos despedindo sem jeito. Nós te levamos para casa, ofereceu Garrett. Nossa bagagem cabe no porta-malas. Concordei e entramos em nosso velho carro, Frank ao volante, eu ao lado dele, Garrett e Evelyn no banco de trás com a mala entre eles. A viagem foi praticamente silenciosa. Cada um de nós pensava nos acontecimentos do dia, cujas consequências, eu tinha certeza, sentiríamos por muito tempo. Quando chegamos à casa de Garrett e Evelyn, eles saíram, pegaram suas bagagens e nos despedimos de forma constrangedora, combinando de ligar um para o outro no dia seguinte para discutir o que fazer em seguida. Em casa, quando Frank e eu finalmente ficamos sozinhos, ele me abraçou e me segurou por um longo tempo. Você foi incrível hoje, disse ele baixinho. Tão forte, tão determinada. Estou orgulhoso de você, Meg. Apertei-me contra o peito dele, ouvindo as batidas familiares do seu coração. Não me reconheci, admiti. Nunca pensei que fosse capaz de tal confronto. Você sempre foi forte, disse Frank. Só escolheu não demonstrar. Sentamos na cozinha, tomando chá e discutindo os acontecimentos do dia. Havia uma estranha sensação de vazio e alívio ao mesmo tempo. Era como se um fardo pesado que carregávamos todos esses dias finalmente tivesse sido tirado de nós.